pecados. Podem sentar um pouquinho. Cinquenta dias de festa, 50 dias de Páscoa, 50 dias que contemplamos a presença do ressuscitado. E a gente pode dizer, sem medo e com muita força, aquilo que a gente repete muitas vezes na missa: o Senhor esteja convosco. Acho que não está mais, não. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Vejam a afirmação que a gente faz. Sempre quando a gente repete, é uma afirmação de fé, uma convicção. Ele está no meio de nós. E nós observamos esta presença profundamente durante este tempo de Páscoa. Quando ele apareceu aos discípulos, quando ele ensinou seus discípulos. Por isso eu dizia na festa da Ascensão, que na festa da Ascensão nós vivemos uma presença na ausência. Uma presença na ausência por quê? Porque ele foi, mas ele ficou. Ele foi, mas está aqui. A oração eucarística número 3 para a missa com as crianças, é número 11 no nosso missal, tem uma expressão que eu gosto muito, e gosto muito de pensar sobre esta frase, que fala do reino de Deus, do reino de Jesus, do reino que Jesus inaugurou. E na plenitude deste reino, diz o texto, no seu reino ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ficar triste. Vós nos reunistes, ó Pai do céu, em torno desta mesa, para que na alegria do Espírito Santo saibamos agradar sempre mais. Então, é este mistério que nós contemplamos. E esta alegria que eu disse, citando a oração eucarística, não é uma alegria que vai acontecer lá, depois da morte. Mas é uma alegria que nós experimentamos enquanto nós vivemos aqui neste mundo. Por quê? Porque esta alegria nada mais é, e falar nada não é correto, mas esta alegria é a certeza de que o Espírito Santo está em nós, habita em nós. E porque o Espírito Santo habita em nós, ele produz em nós a imagem de Jesus. Ele gera Jesus em nós, do mesmo jeito que gerou Jesus no ventre bendito da Virgem Maria. E é por isso mesmo que nós nos alegramos. E é por isso mesmo que a nossa alegria é uma alegria profunda que vem de Deus. Porque é o próprio Deus se movimentando em nós. Então nós contemplamos a consumação deste reino prometido por Jesus. E verdadeiramente nós podemos dizer com fé, com força e com esperança, Ele está no meio de nós. Ele, Jesus, nosso Senhor, está no meio de nós. E mesmo tendo voltado para o céu na festa da Ascensão, Ele continua no meio de nós, na garantia que nos deu da presença do seu Espírito. Ele prometeu isso para os discípulos. Então, Ele está no meio de nós. E esta é uma certeza de fé que nós fazemos. E Ele está no meio de nós, por quê? Porque a iniciativa é sempre dEle. É sempre Ele que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Observemos, por exemplo, a primeira leitura que foi proclamada na missa. Lá no livro do Gênesis foi tirada essa leitura, capítulo 11. E a história dos homens que queriam construir uma torre
para chegar até Deus. Ora, o que tem de errado em tentar construir uma torre para chegar até Deus? Se a torre de verdade fosse para chegar até Deus, não teria problema nenhum. Porque isso é uma coisa boa, ou não? Qual é o problema, então? O problema é que a intenção do coração de quem queria construir a torre não era para chegar até Deus, mas sim para ficar famoso. E é impressionante, porque o texto de hoje é o oposto da primeira leitura de amanhã, de Atos dos Apóstolos. O texto de hoje diz que aquele povo, versículo 6, eis que eles são um só povo e falam uma só língua. Eles eram um único povo, um povo numeroso, e falavam uma só língua. Mas porque a intenção deles não era verdadeira, ninguém se entendia. Falavam uma só língua. E ninguém se entendia. Observe a primeira leitura de amanhã. Você vai entender de forma muito significativa a diferença de Pentecostes. Mas a homilia de amanhã é outra, então não vou falar a homilia de amanhã. Hoje a homilia é da véspera, é da vigília. E eu estou citando para dizer que não somos nós, pobres mortais, que nos aproximamos de Deus. Não é iniciativa nossa nos aproximar de Deus. Porque pela nossa própria natureza, sozinhos, nós nunca chegaremos a se aproximar de Deus. É Deus que toma a iniciativa e vem. É Deus que se abaixa, é Deus que se humilha, é Deus que se aniquila, é Deus que se faz homem. Ele vem ao nosso encontro. Assim como ele se aniquila pelo poder do Espírito Santo e se faz presente no altar. Porque notem, antes de Jesus estar presente no altar, o Padre invoca o Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito sobre estas oferendas. E é na presença do Espírito Santo, pelas palavras do sacerdote, as palavras da consagração, Jesus se faz presente nesse altar. Então, a iniciativa é sempre de Deus. E essa iniciativa é sempre uma iniciativa de amor. Porque quem ama vai ao encontro daquele que o ama. Vai ao encontro do amado. Ou não? Sim. Em todos os sentidos, em todos os significados. Fique tranquilo, não vai explodir o som não, viu? É um barulhinho ali na caixa de som, mas fique tranquilo, não vai explodir. E se não tiver som, o padre fala em libras. Um pouquinho. Porque senão a gente pode pensar que nós, com nossas capacidades organizacionais, aí ficou até difícil de falar. Nós, com nossa inteligência, nós seremos capazes de construir alguma coisa que nos leve até Deus, como queriam esses homens na primeira leitura. Nunca será nossa iniciativa, sempre será a iniciativa de Deus. Se nós o encontrarmos, é porque Ele quis, é porque Ele se deixou encontrar. Se nós encontramos e Ele mudou a nossa vida, é também porque Ele quis. E aí tem um outro detalhe, dois detalhes que eu quero comentar. Na segunda leitura da carta de Paulo aos Romanos, sabemos que toda a criação até o tempo presente está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial.
É impressionante isso. É quase que né, desculpem a comparação, mas é quase que um balbuciar de uma criança. Um bebê recém-nascido, que ainda não sabe gritar, né? Ele faz aqueles sons, né? E naturalmente, quando faz aqueles sons, se a criança não está no mesmo quarto, na mesma cama do que a mãe, nos primeiros meses, aquele sonzinho, a mãe já sai correndo lá onde está para ver o que está acontecendo. Não é? Então, quando o texto de Paulo diz que a criação está gemendo como que em dores de parto, está manifestando essa realidade. Esperando a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Estamos interiormente estremecidos. Por quê? Porque nosso mundo e as realidades em que nós vivemos muitas vezes nos tenta afastar de Deus, tenta tirar de nós a presença de Deus. E por isso que a gente geme, porque nós fomos feitos para Deus. Nós de Deus viemos e para Deus nós voltaremos. O nosso coração tem uma tremenda saudade de Deus. O nosso coração tem uma tremenda saudade de voltar para casa, de voltar para Deus. É claro que quando a gente fala de voltar para casa e voltar para Deus, algumas pessoas pensam em morte, né? Mas também, se Deus chamar alguém, por que não? Ele vai chamar. A qualquer hora, a qualquer momento, Ele está chamando. Mas no sentido de uma presença. No sentido de uma presença. Porque o nosso coração foi criado para o amor. E foi criado para amar. E amor profundo e desconcertante, somente Deus. O amor que aqui nós temos, o amor humano, o amor sem a graça do Espírito, o amor sem a presença do Espírito, é esse tipo de amor que tem aí pelo mundo. Eu não vou descrever, que vocês já sabem muito mais profundamente do que eu. Tem situações de amor, vou dizer, amor de Facebook. Que tem de declaração de amor no Facebook, né? Dizendo que ama fulano, que ama ciclano, que ama não sei o quê, que ama não sei quem. Mas será que ama? Talvez ame. Não vou duvidar. Mas o amor que nós temos saudade e que junto com a criação estamos gemendo como que dores de parto, é o amor de Deus, é o amor que Jesus nos ensinou, é o amor enviado por Deus. E a outra palavra para este amor é Espírito Santo. É a mesma coisa que Espírito Santo. Amor e Espírito Santo, nesse contexto, é a mesma palavra. E aí, olha que impressionante o versículo 27 da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 27, o último versículo da leitura. E aquele que penetra o íntimo dos corações, sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Versículo 26 também. Também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir e nem como pedir. Pois é o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Gemidos inefáveis. Ele vem em nosso socorro porque nós não sabemos o que pedir. E nem como pedir. Por isso o Espírito vem a nosso socorro.
De novo, iniciativa de Deus. Ele vem ao nosso encontro. Ele veio ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro. Ele continua sempre vindo. E no final, terminamos com o último comentário. Eu acho esta frase de Jesus estupenda. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Veja que é uma promessa e uma obrigação, uma determinação. É uma ordem e uma promessa. Quem vem a mim, se alguém tem sede, vem a mim e bebe. Aquele que crê, é a condição. Então, para ter o rio de água viva jorrando de dentro para fora, no coração, é preciso acreditar, é preciso ter fé. E o Espírito Santo, justamente, ele produz em nosso coração esta realidade. E isto é, de novo, repito, é um movimento de amor. De amor. Um movimento do amor. E um movimento de forma dupla. É um movimento porque é Deus que se movimenta em nós. E ao se movimentar em nós, Ele movimenta-nos, atraindo-nos para si, levando-nos a aproximar de Deus. Isso na potência do Espírito Santo. Tem um canto que a gente diz, né? É até parte de uma versão da sequência de Pentecostes, que será cantada amanhã. Tem um versinho que a gente diz assim: doce hóspede da alma, doce alívio vinde. Então, a gente precisa estabelecer uma proximidade e uma intimidade com o Espírito Santo. Não podemos permitir que o Espírito Santo seja um desconhecido. Para muitos, o Espírito Santo é desconhecido. Mas ele é uma pessoa, e na pessoa do Espírito Santo, Deus nos revela quem Ele é e Deus nos coloca próximo. Próximo de Deus. Porque Ele vem até nós como uma atitude de amor para fora de si. Doando, revelando este amor, tomando sempre a iniciativa de vir ao nosso encontro. Basta que a gente saiba acolhê-lo, basta que a gente saiba perceber esta presença e deixar que esta presença mexa e remexa, transforme, mude, modifique, restaure a nossa vida. E imprima em nosso coração a imagem de Jesus. Imprime em nosso coração a imagem de Jesus. É disso que o mundo precisa. E somente o Espírito Santo pode imprimir em nós a imagem de Jesus. Nenhum outro pode. Então nós precisamos do Espírito Santo agindo em nós. Esta força transformadora, este amor de Deus dando-se constantemente para que nós sejamos parecidos com Jesus. E aí sim, a gente possa se aproximar de Jesus e saciar a nossa sede. E de dentro do nosso coração, um rio de água viva. Rios, Jesus diz no plural, não é nenhum rio, ele diz rios de água viva. Jorrarão do nosso interior. E aí nós viveremos a profundidade da nossa fé. E nós viveremos a certeza de que o Senhor verdadeiramente está no meio de nós.
E se passarmos por algumas dificuldades, por algumas tormentas, por dificuldades que a gente não sabe de onde vem e não sabe aonde vai terminar, mesmo assim, é preciso que a gente confie. Ele está presente no meio de nós. E mais do que presente no meio de nós, Ele está presente em nós. Como é que dizia Santo Agostinho, né? Procurei por muito tempo fora aquele que estava dentro. Com esta certeza, a gente não vai procurar para fora aquele que está dentro. Porque lá dentro do coração, lá de dentro do nosso interior, é que nós poderemos encontrar o próprio Senhor que deseja mudar a nossa vida, que deseja transformar o nosso coração, que deseja fazer de nós pessoas de fé, seguindo os passos de Jesus. Vou deixar um pouquinho para amanhã, né? Tá bom aqui. Mas peça esta graça. Peça de Deus a graça. Que você possa ser transformado, mexido e remexido pelo Espírito Santo de Deus, para que você seja um bom discípulo, uma boa discípula de Jesus, seguindo os seus passos.